Livra-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti eu estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, para que são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e veredas para aqueles que guardam os seus concertos e os seus testemunhos. Então nós vemos, irmãos, que a súplica, a intercessão, o que estamos fazendo aqui, parece ser tão básico, mas tem um grande valor imenso para Deus nessa noite. Verdade. Você pode ter certeza que Deus ele está alegre. Ele está alegre, o Espírito Santo está alegre, Jesus está alegre, porque nós estamos aqui, irmãos, queimando essa maldita carne que tem atrapalhado um operar de Deus, talvez na nossa vida. Glória a Deus. Talvez, eu não conheço a vida das irmãs dos irmãos, mas percebo que são irmãos e irmãs de oração. Percebo que são irmãos e irmãos que perseveram e que têm suas necessidades a expor para Deus. Eu tenho minha necessidade para expor para Deus, eu preciso, irmãos. Se eu fosse olhar para a minha saúde física agora, e a de conhecimento do diácono Jair, eu não estaria orando de joelho. Mas eu estou aqui porque eu sei que da minha boca saindo uma súplica e um pedido de auxílio verdadeiro, irmão, Deus vai atender. E se Deus vai atender, irmão, na frente dos meus inimigos eu vou fazer que nem Davi. Eu vou tirar as vestes real, como os outros falam aí, e vou mergulhar na graça de Deus. O importante é graça, irmão. Não é ministério, não é posição eclesiástica, não é dinheiro, não é carro, não é moto. É olhar para uma irmã e para o irmão e ver a glória de Deus, irmão, brilhar na face dele. O que está acontecendo, irmãos? Que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar com uma quantia em massa um povo desse. Porque Deus está zelando do remanescente. Deus está enojado, diácono Jair. Meu Deus, isso é muito forte. É Bíblia, está aqui, ó. Deus está enojado de palavra da boca para fora. Deus está enojado quando a palavra dele é o nosso estatuto, é o nosso guia. E o homem observa ela, mas passa com vista grossa e acha que a fama e o status é o suficiente para ele. Mas tem remanescente. E graças a Deus que nós estamos aqui, fazendo parte desse remanescente. Nós estamos aqui fazendo parte desse povo especial. E parece, irmãos, que não é o suficiente, mas é. É o suficiente nós estarmos granjeando, irmãos, algo no reino de Deus. Essas orações aí é uma forma de Deus receber ela e naquele grande dia nos recompensar. Naquele grande dia nos recompensar. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Tremendo. Mas nós vemos Senhor. também que o ato da intercessão, ele também é um ato muito poderoso, que inclui reconhecer que o nosso próximo precisa da nossa oração. Reconhecer, irmãos, que não é só a minha família, a tua família que precisa. Verdade. Reconhecer, irmãos, que não é só o nosso desejo próprio e pessoal que vai predominar na oração e nas vigílias. Mas é olhar para a necessidade de um irmão e ver que ele precisa, tanto material como espiritual, de uma intercessão nossa, e Deus recebe. E sabe o que está dizendo lá em Mateus capítulo 5? Mateus capítulo 5 está dizendo que aqueles que nos injuriam e que nos perseguem é que devemos nos aproximar, não devemos orar, interceder. Aí, irmão, quando isso acontece, quando nós fechamos nosso olho e falamos, Senhor, ele está me perseguindo, eu não vou ser hipócrita, ele está me perseguindo, mas eu estou aqui orando, muda ele, Jesus, o Senhor que muda. O Senhor muda o lixo, o Senhor recicla o lixo, o Senhor muda o imundo, o ceboso, o Senhor muda o carnal, o Senhor torna uma pessoa carnal e espiritual. Verdade. Aí Deus, irmão, enche você da graça. Aí você sai daqui alegre nessa madrugada, você viu que não foi perdido. Porque Deus, irmãos, ele demonstra que as madrugadas que passamos não é perdidas. Verdade. Assim, é um ganho, irmão, é um ganho. O que nós estamos fazendo aqui é um ganho, a palavra de Deus está dizendo. Glória a Deus. É um ganho. Nós vemos aqui, ó, que a intercessão, um conceito básico, é o ato de realizarmos petições em favor de outra pessoa, ou por material ou por espiritual. Nós vemos aqui o Salmo 122. Está dizendo assim, ó.
Salmo 122. Vamos ver o que ele está dizendo acerca de intercessão, de um ato que devemos orar pelo próximo, tanto espiritual como material. Está dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Ora, ou orai pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que têm e te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Nós vemos aqui, irmãos, a necessidade de Jerusalém mudar. A necessidade de Jerusalém ter a paz, ter a segurança. E quem estava orando por Jerusalém aqui era um homem ou uma mulher como nós, que não temos, irmãos, um coração invejoso, um coração que quer só para nós. É a Bíblia, irmão, por mais que seja básico, mas é a palavra de Deus, não é história. Aqui não tem teólogo, não tem historiador, é a palavra. A palavra de Deus diz que quando nós intercedemos pelo próximo, nós temos paz em nós mesmos. É aí que encontramos paz em nós mesmos. Quando o salmista fala, então esteja seguro os muros de Jerusalém e que haja paz dentro de Jerusalém, ele está intercedendo não pela Jerusalém material, mas ele está intercedendo pelo povo que habita em Jerusalém, por mais que possa estar idólatra, por mais que possa estar com as costas viradas para Deus, mas ele está aqui clamando e dizendo que haja paz lá. Quem lembra? Lá no Salmo 137, quando o salmista clamou dizendo: como eu posso louvar um hino a Deus em terra estranha? Porque já pendurei minhas harpas no salgueiro. Aí aquele homem fala assim: louva um hino, como que eu posso louvar se eu estou em lugar estranho? Como é que eu posso clamar? Como que eu posso? O que eu faço para me poder louvar se eu não estou em Sião, se eu não estou na terra? Mas Deus falou o seguinte: orai por este povo. Clamai por este povo, estendei, firmai estaca, fazei casas lá, trazei a paz desse povo. Aí vocês vão ter paz. Depois que vocês orarem pelo povo caldeu, vocês vão ter paz. Então é quando nós olhamos, irmãos, o ser humano, infelizmente nós temos uma fragilidade. Nós erramos e falhamos. E chegamos até pecar. Se vacilarmos, chegamos até pecar. Infelizmente nós falamos, mas quando alguém nos afronta, observe-nos, quando alguém nos afronta, quando alguém nos machuca com alguma coisa, como Deus, o Espírito Santo veio falando na minha boca sobre isso nessa madrugada, parece que tudo muda. Parece que eu nunca ensinei essa palavra, parece que nós nunca ouvimos essa palavra, parece que a carne sobressai o espírito. Aí você fica dias e dias sem falar com aquele irmão, com aquela irmã. Você fica dias e dias sem dar a paz do Senhor com aquela irmã, quando a Bíblia diz que quem tem paz tem que dar paz. Quando a Bíblia diz que os inimigos é que nós temos que se aproximar. Quando a Bíblia diz que nós temos que querer a paz daqueles que nos afrontam, nós recuamos e deixamos a palavra de Deus. Mas nessa madrugada nós estamos aprendendo um pouquinho mais do que já sabemos. Um pouquinho mais do que já sabemos. Os irmãos e as irmãs são sábias, têm o Espírito Santo. Já sabem que essa é uma instrução de Cristo. É uma instrução da palavra de Deus. É o que precisamos aprender. Mas nós sabemos, irmãos, que depois de tudo, de clamarmos, de suplicarmos, nós sabemos que tem uma grande vitória depois que nós conseguimos vencer essa peleja. Quando nós vencemos o sono, o cansaço físico, até mesmo não somos compreendidos dentro da família. Quando nós queremos orar, a esposa não, você não vai. Acontece. Quem é que pode dizer que isso não acontece, irmãos? Quando um pai fala, você não vai, é tarde, o que você vai fazer lá? Aí você pega e fala assim, eu vou orar. E o inimigo tenta utilizar uma artimanha, não está dizendo que o pai e a mãe estão endemoniados. Mas infelizmente, irmãos, o inimigo está tentando arrumar qualquer estratégia para que os irmãos e irmãs não estejam aqui nessa noite. É verdade. Orando e buscando a presença de Deus. Porque se buscar, nós já aprendemos aqui várias características. Deus não está com o seu ouvido tampado para que ele não possa ouvir. Então nós vemos que depois de tudo isso, nós podemos levantar nossas mãos e dizer, Deus, agora eu vou fazer uma oração, Senhor Jesus Cristo, uma súplica por ação de graças, porque o Senhor ouviu minha voz,
O Senhor foi o meu auxílio. O Senhor me ajudou na intercessão. A minha súplica o Senhor ouviu. E você pode ter certeza que cada um de nós que estamos aqui, irmãos, pelo poder da palavra. Isso aqui não é algo natural. O poder da palavra que não volta vazia. Você pode ter certeza que hoje você já pode levantar a sua mão e dizer: Deus, eu já dou ação de graça por aquilo que ainda nem aconteceu. Verdade. Mas eu sei que vai acontecer, Jesus. Eu dou ação de graças ao Senhor por aquilo que eu ainda não consigo ver. Mas eu estou orando, eu sei que essa ação de graça que eu faço hoje, nessa madrugada, o Senhor vai me honrar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos ver Salmo 92. Salmos 92, falando sobre a oração, quando nós atribuímos a Deus todo o nosso louvor por algo recebido, tanto material como físico ou de qualquer natureza. Nós vemos aqui no Salmo 92 dizendo assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Nós estamos praticamente amanhecidos, mas nós sabemos que no amanhecer, ou até mesmo antes do amanhecer, já tem ação de graça na nossa boca, irmãos. Tem ação de graça na nossa boca. Nós não podemos deixar, irmãos, as hostes espirituais da maldade bloquear esse louvor. É isso que Deus quer falar. A intercessão já aconteceu, o clamor já aconteceu, a súplica já aconteceu. Só que o principal que nós temos que crer é na ação de graça. É acreditar que o nosso milagre já aconteceu. É o mais difícil que o ser humano parece que não consegue acatar. Mas eu já creio pelos olhos da fé que antes de eu pegar minha moto e até na minha família, eu já posso fazer um culto de ação de graça aqui, porque eu já recebi meu milagre. Glória a Deus. Eu já recebi minha vitória. E está dizendo a Bíblia aqui, ó, sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e sobre a harpa, como som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel. Só que tem uma coisa, eu falei aqui que nós oramos, nós suplicamos, nós buscamos. Mas infelizmente, quando a oração falta, aí nós vamos lá no livro, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 21. Está dizendo assim, versículo 14: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhes um homem e pondo-lhe de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é já lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Irmãos, nós não estamos aqui também por brincadeira. Nós temos um objetivo aí fora. Eu disse que Deus pode dar 100% aqui na terra para nós. Nós temos a nossa necessidade. Mas se estamos aqui buscando a presença de Deus com o símbolo de Jerusalém, como aqui tem servos e servos do Senhor que têm ido em lugares difíceis, lugares árduos para pregar a palavra de Deus, lugares longínquos, lugares que quase ninguém quer ir, Diácono Jair, evangelizar. Quase ninguém quer ir evangelizar. É aqui que nós buscamos autoridade para olhar para a cara daquele drogado, para a cara daquela drogada e falar que Jesus ama ela sem ter medo de levar uma facada, sem ter medo de levar um tiro. É aqui, é na oração. É na oração, porque isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Sair na madrugada para ir lá na Cracolândia buscar alma, meu amigo, tem que estar cheio do Espírito Santo. Não vai com sabedoria, com persuasão de palavra que você não volta de lá, não. Se voltar de lá é muita misericórdia, volta frustrado e desvia ainda. Tem que orar, tem que buscar, tem que consagrar a vida. Então o próprio Cristo está dizendo: se aquele que me segue não tem autoridade para repelir um demônio de um menino que o pai dele suplicou, então está faltando oração, está faltando jejum. E Mateus capítulo 10 está dizendo que essa casta de demônios só pode ser repelida com jejum e oração. É verdade. É só com jejum e oração. É básico essa palavra. Eu poderia trazer aqui tantas palavras. Eu estou aqui com um esboço sobre Salmo 91, tão lindo, mas eu estou aqui na direção do Espírito Santo. É algo que já sabemos, como eu disse, mas é necessário falar, é algo básico. É algo que nós temos que perseverar nele, irmãos. É algo que nós temos que continuar perseverando e enxergar que isso é uma ferramenta poderosa. Enxergar que isso aqui é o que vai
vai nos dar sim o refrigério de todas as dificuldades da nossa alma, do nosso espírito, é na oração. Também vai dar resultado no milagre, resultado no ensino, resultado da pregação, resultado no louvor é a oração. E se faltar, vai acontecer muito transtorno, como aconteceu na caminhada do discípulo com Cristo. O homem se prostrou. Irmãos, é tão ruim quando a irmã chega em mim: ô irmão, o senhor é um presbítero da igreja, vamos se dizer assim, o senhor é um presbítero da igreja, ungiu com óleo, eu estou com uma dor aqui no rim, não acontece nada. Eu não estou em pecado, mas o que está faltando? Eu preciso perseverar nisso, não pode faltar. E nós vemos aqui que o discípulo faltou oração. A oração também, irmãos, ela tem que ser espiritual, ela não pode ser superficial. Tem muita gente orando bonito por aí dentro das igrejas. Tem muita gente orando citando versículo bíblico de Jair. Tem muita gente orando com oratória. Tem muita gente fazendo muita coisa aí. Mas a oração ela tem que ser espiritual. A Bíblia está dizendo. Ó. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5. Já estou terminando. Para não ser tão cansativo, já está até cansativo. Não foi, mano? Vocês me deram a oportunidade, eu vou falar. Fala. Eu vou falar, já estou concluindo. A oração tem que ser espiritual, não superficial. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8 diz assim, ó: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai, que vê em secreto e está em oculto, e o que te vê em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmão, muitas das vezes nós estamos aqui, a palavra está falando, a palavra aqui é para nós. E nós estamos aqui pedindo, falando: não, Deus está recebendo tudo. Irmão, é tudo código de essência na Bíblia Sagrada. Por muitas repetições, irmãos, nós podemos se comparar aos gentios. Mas graças a Deus, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. E eu já vou concluir. A oração também ela tem que ser realizada com fé. Não adianta. E você sabe quando que eu sei que a oração está sendo realizada com fé, Jair? É quando eu começo então a me encher da presença de Deus. Eu falo: Jesus, eu já estou vendo, Jesus, eu vou pular aqui, eu vou correr. Aí a oração está com fé. Mas se você está com vontade de dormir, se você percebeu que 15, 20 minutos você cochilou, não vai dizer que Deus está recebendo não, que a Bíblia está dizendo aqui que você tem que orar com fé. Tem que ser uma oração espiritual, tem que estar acordado, tem que estar vivo. E muita gente dizendo que vai para dentro da igreja, irmão Marlene, deita lá no chão, fica a noite inteira dormindo, dizendo: não, fiz uma vigília. Está errado. A Bíblia está dizendo que tem que ser uma oração viva. Tem muita gente enganada, irmão. E por falta de conhecimento o povo tem perecido. É verdade. A Bíblia está dizendo aqui que tem que ser oração espiritual. Não oração com sabedoria de palavras e oração simples, morta. A oração também, ela também tem que ser com fé. E aqui na Bíblia, para mim já concluir também, capítulo 17, versículo 20, está dizendo assim, ó, Mateus capítulo 17, versículo 20. Está dizendo assim: E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequenez ou da pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passará daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, se Jesus estava dizendo, não sou eu. Por causa da pequenez da fé do discípulo, eles não alcançaram o milagre do jovem lunático. Eles não conseguiram efetuar o que Cristo disse, que ele falou: que eu vou sair aqui da terra, mas vocês vão fazer coisas maiores. E para encerrar, nós vemos também que a oração ela deve ser realizada de forma perseverante. Eu fico alegre porque nós estamos perseverando aqui, irmãos. Essa conclusão foi linda. Por quê? Porque nós estamos aqui perseverando, nós estamos aqui buscando. E ela tem que ser perseverante. E Lucas diz isso no capítulo 18. Lucas ele diz aqui no capítulo 18, ó, qual que Lucas diz no capítulo 18? Capítulo 18. Jesus. Capítulo 18, Lucas diz aqui no versículo 1 ao versículo 8. Ele está dizendo assim, ó, capítulo 18, Lucas. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem
a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará injustiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Versículo 8, para finalizar. Digo-vos que de pessoa ou depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então está dizendo aqui, ó, tem que ser perseverante. O texto está dizendo. Não precisa nem explicar, explanar muita coisa aqui. O texto já está dizendo que tem que ser perseverante. E para a conclusão, o nosso maior exemplo é Cristo. Verdade. Agora é a conclusão de verdade mesmo. Já falei 2 vezes aqui, mas agora é a conclusão de verdade. O nosso maior exemplo é Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Nosso maior exemplo de oração, de perseverança na oração é Cristo. 6, 12 está dizendo assim. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Assim eu quero agradecer essa oportunidade de um ensino básico, mas porém, irmãos, que tem uma grande importância para Deus e para nós nessa madrugada. Vamos continuar perseverando, intercedendo. A Bíblia nos instrui a orar espiritualmente, a interceder, a suplicar, a não pensar nos desejos próprios, só particularmente nossos, mas felizmente nós vemos aqui que tem irmãs